Oi, gente. Bom dia. Tudo bem? Espero que vocês estejam bem, se cuidando. O assunto de hoje é evolução. Na última aula, nós falamos sobre dinâmica de população e como esse tema se relaciona à reprodução. No tema de evolução, a gente vai perceber que o processo que acontece para que os seres eles evoluam, para que chegam num ponto tal de evolução que hoje a gente acha que somos nós, o ápice da evolução, a gente passa por diversos processos, inclusive a reprodução, né? Por quê? Porque para que uma nova espécie seja criada, essa nova espécie a gente passa por alguns eventos, alguns processos. O principal processo que acontece é uma mutação genética, na qual uma característica nova é incorporada, e aí a gente não pode mais dizer que aquela característica pertencia àquele grupo anterior. Então a gente tem a criação de uma nova espécie. Simplificadamente, bem simplificadamente, é assim. E essa mutação ela acontece em processos que envolvem a divisão celular, sobretudo na meiose, que é o processo de produção de gametas que a gente vai estudar com mais afinco aí mais à frente. Então, vamos lá compartilhar os nossos slides para a gente seguir o nosso roteiro bonitinho. Então, a nossa aula de hoje é a aula 50, que vai tratar do tema evolução, nos módulos 67 e 68. Primeira pergunta que a gente precisa conseguir responder, para que a gente obtenha sucesso nesse tema, é o que é a evolução. Tem muitas, se você der um Google aí, tem muitas definições para evolução. A definição que eu mais gosto que significa modificar-se ao longo da existência. Isso eu estou falando de evolução de uma forma ampla, de uma forma estrita, né? Restrita, a gente pode dizer que significa modificar as gerações futuras. Essas modificações elas vêm a partir do DNA que está escrito lá dentro de cada célula nossa. Só para você ter uma ideia que como o mesmo tema ele pode ser trabalhado em diversas análises diferentes. Esse que eu coloquei para você, que é o que eu mais gosto, que está relacionado à minha cadeira de estudo, é modificar-se ao longo da existência, né? A capacidade que nós temos de nos modificar. Na infância nós somos bobinhos e depois a gente já vai ficando mais, né, menos bobo, fazendo menos palhaçada, já vai levando as coisas com mais seriedade. Para nós, neurocientistas, isso é evolução. Mas evolução você precisa entender, observar de todos os aspectos, tá bom? Então, pesquisem qual é o conceito de evolução que cabe mais dentro do pensamento de cada um, tá? E a gente pode levar isso para discussão em uma live, claro, podemos sim. O primeiro tópico que nós vamos falar dentro da evolução é a seleção sexual. Por que eu dei ênfase ali às características físicas? Porque instintivamente, quando acontece ali a procura de um parceiro sexual, essa procura ela acontece por meio de melhores características físicas. Por quê? Porque, em teoria, se esse indivíduo tem uma musculatura mais evidente, tem características físicas mais fortes, ele provavelmente vai ser um parceiro de sucesso na produção de descendentes. Então,
seleção sexual é selecionar os indivíduos que serão melhor parceiros reprodutivos. Isso a gente observa muito facilmente na espécie humana com aquelas pessoas, né? Claro que a gente tem o nosso raciocínio também e a gente fala assim, não, eu não vou me envolver com essa pessoa porque essa pessoa aí pode não ser muito legal. A gente tem o planejamento também colocado aí. Mas na parte instintiva que nós temos, que é a parte que nos une, né, que nos coloca dentro do reino animal, os parceiros, tanto fêmeas como machos, tanto os homens como mulheres, que têm aquele corpo com a musculatura mais proeminente, com menos gordura, aquele indivíduo instintivamente, a gente se sente atraído por ele. Isso é um resquício que a gente tem lá do nosso início da nossa espécie, que fala para nós assim, aquele indivíduo ali, ele vai ser um indivíduo que vai ser um procriador melhor, tá? Instintivamente, isso é fácil a gente observar nos animais. E nos animais também acontece uma coisa chamada dimorfismo sexual, que eu já devo ter falado para vocês alguma vez na nossa vida. Dimorfismo sexual é as diferenças que os indivíduos machos e fêmeas apresentam. Por exemplo, um sapo fêmea, ele é maior do que um sapo macho. Tanto é que o sapo macho, ele tem dificuldades para subir em cima da fêmea e dar aquele abraço, né? Lembra do ano passado, gente? Aquele abraço amplexo para a fêmea poder liberar os gametas na água e ele poder, então, também liberar os seus gametas na água. Então, esse dimorfismo sexual são diferenças que os indivíduos apresentam, machos e fêmeas. Um exemplo clássico, né, da seleção sexual e também do dimorfismo sexual é o pavão. O pavão macho apresenta essas penas proeminentes, que é pesado carregar esse rabo do pavão. As fêmeas, elas não apresentam esse rabo todo. Então, o estudo de Charles Darwin, que foi o nome da evolução, quando a gente fala de Charles Darwin, automaticamente a gente precisa se ligar em evolução, foi o primeiro que falou de seleção sexual. Se cogitou que eles seriam melhores parceiros, ele mostra para a fêmea a sua cauda, por quê? Porque é pesado carregar essa cauda. Então, para que ele aguente carregar essa cauda proeminente, bonita, ele precisa ter o quê? Equilíbrio, ter uma musculatura mais forte. Isso acaba atraindo as fêmeas mais aptas ao quê, gente? A perpetuarem a espécie. Quando a gente pensa em reprodução, a gente precisa pensar no objetivo dessa reprodução, que é a perpetuação da espécie, permitir que a espécie continue ao longo aí dos tempos. E falando também do Charles Darwin, a gente tem dois pensadores, que é o assunto do nosso próximo vídeo, que são os pensadores que são nomes quando a gente fala em evolução. Um deles é o Charles Darwin, que com o seu livro A Origem das Espécies, esse livro foi produto de uma viagem que ele fez no mundo inteiro, no qual ele comparou espécies diferentes, coletou diferentes espécies e ele fez as suas considerações acerca do tema, e dentre eles seleção sexual e seleção natural. Muita gente acha que seleção sexual não foi produto de Charles Darwin, dos estudos de Charles Darwin, mas foi sim. Um outro pensador, também em evolução, que foi Lamarck, ele é conhecido só pela parte que não deu certo, né? A gente estuda a lei do uso e desuso, né? Que se você utiliza determinado membro mais do que o outro membro, você vai passar essa característica para sua prole. Mas o estudo de Lamarck foi um estudo muito mais completo do que apenas esse pedaço,
que falou que foi interpretado de forma errada pelo estudioso. Então, o próximo vídeo a gente vai falar sobre Darwin e Lamarck, tá? A gente vai comparar esses dois pensadores que foram pensadores de grande importância para a ciência, tá bom? Não sei se vocês conseguiram compreender que esse tema está relacionado à reprodução. Essa modificação em características são mutações que acontecem no DNA de uma determinada espécie que vai originar uma outra espécie. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que vocês estejam se cuidando. Um beijo, até a próxima!